Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e demais irmãos e irmãs que nos assistem e amigos também que são alcançados aí pelas redes sociais. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, na Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. E é uma bênção chegar até você e compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho acompanhado as notícias aí sobre a pandemia e eu gosto muito de buscar à luz da palavra de Deus, conversar com a igreja, com as pessoas sobre o fato que está acontecendo e aquilo que o texto bíblico pode ensinar para a gente nessa ocasião. E eu dias atrás ouvi uma frase, né, da seguinte forma: nós compramos tantos respiradores e isso significa vidas salvas. Essa expressão, vidas salvas, ficou na minha mente. E num determinado momento isso virou uma pergunta: mas vidas salvas? Aí eu me deparo com um texto bíblico. Lucas capítulo 19, a narrativa de Zaqueu, o publicano, uma experiência que Jesus teve. Eu vou ler apenas os versos 9 e 10 do texto. Jesus disse a Zaqueu, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bom, os respiradores são comprados e usados nas UTIs e com certeza as UTIs bem equipadas têm um papel significativo na preservação da vida e eu não gosto de usar a expressão de salvar vidas, mas sim de evitar que vidas sejam ceifadas pela Covid-19. Porque, embora a palavra salvação possa ser aplicada, o verbo salvar possa ser aplicado nesse contexto, mas como cristão evangélico e como alguém que crê na Bíblia como a palavra de Deus, inspirada por Deus, eu penso que no contexto da cristandade, no meio evangélico principalmente, a ideia de salvação tem que ser muito bem definida à luz do texto sagrado. E aí, salvação não significa evitar que alguém morra. Morte física, biológica. Essa todos vamos experimentar e espero em Deus que não, provocada pela Covid-19, mas pela idade, não é? Mas todos vamos experimentar. E evitar que as vidas sejam ceifadas é algo importante, porque enquanto há vida, há esperança. Eu não estou falando aqui de um jargão, eu estou falando que essa esperança tem a ver com a esperança de salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação no contexto bíblico, espiritual, teológico, ela está relacionada ao livramento da morte eterna no inferno. E não apenas a evitar que a pessoa sofra a morte física no corpo. Porque o espírito, nós sabemos, não morre. Mas, depois de morto, o espírito volta a Deus, que o deu, diz a Bíblia, e aí sim teremos então, como diz Mateus capítulo 24, 25, o julgamento das nações, né? Ou Paulo fala que compareceremos diante do tribunal do trono branco de Deus. E ali, espiritualmente, prestaremos conta e as pessoas que morrem fisicamente sem Jesus, diz a Bíblia, são lançadas no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse. Pega Apocalipse 20, 21 e leia. Na Bíblia Sagrada.
Livro de Apocalipse, capítulos 20 e 21. E aí sim é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, a morte espiritual eterna no inferno. Essa é irreversível. Então, por que eu particularmente questiono a afirmação vidas salvas? Primeiro, porque para se ter salvação é necessário ter uma experiência com Jesus. É isso que diz o texto na narrativa da história de Zaqueu. Se você ler os versos de 1 a 6, o texto diz que Zaqueu soube que Jesus passaria ali naquela cidade, em Jericó, e ele então queria ver a Jesus, mas ele era um homem de baixa estatura, não era uma pessoa muito amada, porque ele era um publicano, cobrador de impostos, e ele extorquia as pessoas. Então ele pensou, criou uma estratégia para ver Jesus, subiu numa árvore. Quando Jesus passou, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para a sua casa hoje. Eu vou pousar na sua casa. Então é necessário que você tenha uma experiência com Jesus. Zaqueu queria ver a Jesus. E ele subiu naquela árvore, na esperança, na expectativa de poder visualizar Jesus passando ali. E o milagre foi maior, porque Jesus o viu e chamou para que ele descesse para ir para a casa dele. Né? Mas, estando lá na casa, vem o segundo desafio, que é arrependimento e fé para que haja salvação. No contexto da história de Zaqueu, dos versos 7, 8 e 9, você vai perceber que ele teve uma grande alegria em receber a Jesus, final do verso 6, e aí no verso 7 ele hospedou a Jesus na casa dele, mas em determinado momento, verso 8, ele levanta e diz: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí então Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Para que você consiga, para que você obtenha, receba a salvação, é preciso arrependimento e fé. Quando você crê em Jesus e tem o arrependimento dos seus pecados, você tem que confessar esses pecados e abandonar esses pecados. Não há salvação para quem insiste em continuar pecando e quer viver uma vida de pecado contra Deus. A dinâmica da restauração, da salvação, fala de pecado, arrependimento, confissão de pecado, abandono de pecado, e aí sim, purificação de pecado, restauração de vida, mudança de pensamento, de atitude, de conduta moral, porque há salvação. E aí você veja, Zaqueu confessou publicamente que ele extorquia as pessoas. Ele confessou a sua avareza, a sua ganância, o seu roubo. E ele declarou isso publicamente dentro da casa dele, na presença de Jesus e das outras pessoas que estavam ali. E isso fez uma grande diferença na história de vida dele, porque foi a partir dessa atitude de fé, a partir desse arrependimento e da confissão de pecados diante de Jesus e dos homens, que Jesus declarou publicamente: hoje veio salvação nesta casa. Então, querido, o primeiro desafio para se obter, para se receber a salvação, é ter uma experiência pessoal com Jesus. Depois é arrependimento, fé e confissão de pecados. E por fim, o desafio aqui é crer em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Por quê? Porque quando eu olho os versos 8 e 9, a primeira declaração maravilhosa que Jesus faz é que houve salvação na casa. Depois Jesus diz:
esse também é filho de Deus. A expressão filho de Abraão tem esse sentido. Ele então fora adotado por Deus por meio da fé em Cristo. E por fim, Jesus Cristo faz uma declaração tão maravilhosa. E ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sim, o Filho do Homem. No hebraico, né, trazendo depois para o grego, significa originalmente filho de Adão. Daniel capítulo 7, os versos 13 e 14. Você lendo esses textos tem uma ideia clara do que significa isso, porque o Filho do Homem é aquele que viria da parte de Deus e receberia todo o poder e toda a glória de Deus. E esse ser humano é Jesus. Ele é Jesus, o Filho do Homem, porque é o Filho de Deus. E é ele que detém todo o poder sobre o reino eterno de Deus, como diz Daniel, nos céus e na terra. E só ele tem o poder de dar a mim e a você o acesso ao reino de Deus, o reino eterno espiritual de Deus, a vida eterna, por meio da salvação. Porque ele veio buscar e salvar a mim, a você, a qualquer pessoa que está perdido nos seus pecados. E quando há arrependimento e fé, quando há confissão de pecados, abandono de pecado, porque tivemos essa experiência pessoal verdadeira com Jesus, e o nosso coração é motivado a estar ali na presença dele, a conviver com ele, a recebê-lo na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, ele nos salva. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos purifica de todo o pecado. Porque esta é a missão de Jesus. E por isso, para salvar você, para me salvar, ele morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Então, meu querido, é necessário ter essa experiência pessoal com Jesus. É necessário ter arrependimento, fé, confessar e abandonar os pecados. É necessário, essencial, crer em Jesus como o único, suficiente Salvador e Senhor. Ou seja, não tem outro meio, não tem religião, não tem igreja, não tem pastor, não tem sacerdote. Só Jesus tem poder para te salvar. Só Jesus tem poder de salvar a mim, a você, pessoas arrependidas do pecado, cheias de fé no coração, que creem nele incondicionalmente. A minha oração agora, em nome de Jesus, é no sentido de que você se deixe quebrantar pelo Espírito Santo de Deus, que quer trazer, como disse Jesus no Evangelho de João, convencimento para você de que você é pecador, de que você precisa se arrepender do pecado e que você precisa ser justificado por Deus, perdoado, purificado por Deus, para receber a salvação. E mesmo que o corpo físico venha a morrer instantaneamente, ou pela Covid-19, ou pela velhice, não importa. Você tem a certeza da salvação. Você tem a garantia, a certeza da vida espiritual eterna com Jesus. Confesse os seus pecados agora. Faça a sua declaração de fé em nome de Jesus. E diga para ele: Senhor Jesus, eu creio que tu és o meu único e suficiente Salvador e Senhor. A ti eu entrego a minha vida para receber a salvação. Eu abençoo a tua casa.
Eu abençoo a tua família. Eu clamo pela libertação, pelo livramento de Deus sobre vocês. Eu peço a provisão de Deus para a tua casa e a tua família. Eu abençoo a tua vida orando por fé, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, se você fez essa oração de fé, recebendo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, confessando os seus pecados, procure a nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Penápolis. Se você digitar na internet, no Google, você acha o nosso site, você acha a nossa rede social no Facebook, tem também no Instagram e tem o canal através do qual esse vídeo é disponibilizado, Rod to Bloom 808, ROD2BLOOM 808, Rod to Bloom 808, o cajado que floresce 808 é o número do endereço da igreja na Avenida Eduardo de Castilho 808 no centro, Penápolis. Ou ligue para nós, né? Ache a gente aí pelo WhatsApp, né? Pelo Facebook, Pastor Fernando Fernandes, e nós queremos orar com você, estudar a Bíblia com você, abençoar a sua vida. Eu te abençoo mais uma vez agora por fé no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.